A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como título José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. O texto do dia da nossa lição se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 19, que diz assim: Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A síntese da nossa lição, queridos, destaca o seguinte: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Deus viu em José uma pessoa justa. Aqui, queridos, cabe um ensinamento para a nossa vida, né? Um dos atributos do caráter de Deus é a justiça, não é verdade? A justiça de Deus é o atributo pelo qual, ao tratar com pessoas, né, Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua natureza. Por sua justiça, Deus, em sua graça e em conformidade com a sua aliança com os homens, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoou-nos e aceitou-nos através da fé. Não é verdade? Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como Deus opera com justiça, Ele deseja que nós sejamos justos, ou seja, que hajamos corretamente de acordo com os seus mandamentos, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Um atributo que não se pode separar da justiça, queridos, é a integridade. Para sermos íntegros, é necessário que sejamos transparentes e verdadeiros, sem máscaras, sem camuflagem, sem hipocrisia. A integridade exige também que nós assumimos os nossos erros. Jesus definiu como é a vida de uma pessoa íntegra. Ele disse: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, o que vai além do sim e o que vai além do não gera desculpas, não é verdade? E muitas vezes justificativas infundadas. Na Bíblia, há o relato de homens que foram justos e íntegros, não é verdade? São vários exemplos que nós podemos dar. E um destes homens, íntegros e justo, foi José, que é o tema da lição que vamos estudar hoje. José manteve-se justo e íntegro diante de todas as situações que se deparou por ter aceitado ser o pai terreno de Jesus. Foram as muitas dificuldades que José enfrentou. Mas ele continuou ali firme, justo, íntegro, temente a Deus. Deus espera, meus irmãos, que nós sejamos santos como Ele. Mas isso não parece muito fácil, com tantas oportunidades encaradas à nossa frente, não é verdade? Muitas oportunidades escancaradas à nossa frente. Porém, assim como José foi justo e íntegro, nós devemos buscar a santificação, que é a vontade de Deus para a nossa vida.
E como fazer isto? Não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa lição aqui, a introdução, diz assim: para que o plano da salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana. Ele precisava crescer em um ambiente familiar saudável, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que haviam sido escolhidos para uma obra especial. Nesse aspecto, trataremos da pessoa de José, o carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus Cristo. Então José, ele acolheu Jesus ainda no ventre de Maria. Noivo, poderia ter passado para a história da humanidade como um homem que foi traído pela mulher que amava. Não é verdade? Mas Deus o orientou a dar crédito ao que Maria estava falando, e José fez o papel de protetor e sustentador, além de poder educar, junto com Maria, o Filho de Deus. Foi José que deu o nome de Jesus ao menino, obedecendo ao que Deus havia dito. E a cada momento de obediência, ficava garantido para ele a proteção de Deus. O ponto 1 da lição: José antes de Jesus. O contexto em que José nos é apresentado no Novo Testamento corresponde a uma interseção com o Antigo Testamento. Mateus liga o Antigo com o Novo, dando continuidade ao texto por meio de uma genealogia. O Novo Testamento se inicia com uma genealogia para situar os judeus que leriam o texto, conectando o Senhor Jesus a Abraão. Dessa forma, os judeus não teriam dificuldade para entender que Jesus era da descendência de Davi através do seu pai terreno José. Pouco se sabe a respeito da vida de José, né? Assim como a sua esposa, Maria, José era simples, humilde, talvez mais conhecido do que Maria por causa da sua profissão de carpinteiro, não é verdade? Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias, que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Também é chamado de pai guardião de Jesus. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa e família de Davi. Perante a lei, José era pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na família de Maria. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Ao saber da gravidez de Maria, José pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador para que não saísse do seu lugar, ficasse ali e aceitasse aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus não deixou que ele concretizasse o seu desejo de fugir às escondidas para não sofrer as consequências da gravidez inesperada da sua noiva. Ao ter a revelação acerca da natureza da concepção de Maria e receber ali a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina, como vemos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 24. Diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher.
Ele poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria tido apenas um sonho resultante das suas muitas ocupações. Teve, porém, o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina. E obedeceu prontamente, tão logo despertou de seu merecido sono. Com amor, ele abraçou Maria e contou-lhe a experiência que Deus lhe proporcionara. No período em que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro porque era um grave pecado, né? E em segundo lugar, porque ele era um homem de bem e obediente a Deus, um homem justo. Ambos, José e Maria, foram fortes o suficiente para serem fiéis a Deus nessa área que estamos falando agora. E muitos não resistem, mas que muitos não resistem nem à primeira investida do maligno. Então José e Maria permaneceram fiéis a Deus, mesmo antes de concretizar o seu casamento. O ponto 2 aqui da lição, José, pai de Jesus. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus. E o Filho de Deus, encarnado, precisaria de um exemplo de pai. Pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, a obedecer, a ter respeito pela lei de Deus e pelos costumes de seu povo. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José. Sobre ele estava a responsabilidade, com Maria, de educar Jesus, dar a ele uma profissão e o nome de Jesus, conforme a orientação de Deus. Então aqui alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino que não era o seu filho biológico, mas filho de Maria pela intervenção divina. Aqui nós podemos destacar como fatos relevantes já no nascimento de Jesus, né? Lá em Lucas capítulo 2, do versículo 4 ao 7, diz assim: E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Imagine a situação, né? Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos no parto de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes, amparando o bebê no corte do cordão umbilical, em sua limpeza pós-parto, né? No envolvimento em panos e a colocação da criança da manjedoura. José estava presente neste momento. Ele era o único que estava com Maria e com certeza ajudou ela no parto. Outro fato relevante também da influência de José na vida de Jesus é nas cerimônias exigidas pela lei, não é verdade? Vemos ali em Lucas, capítulo 2, versículos 21 e 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, na circuncisão de Jesus, ao 8º dia de nascido, e na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria. Era um pai presente na educação religiosa, educação espiritual, na vida espiritual do seu filho. Então José também estava ali, cumprindo com a sua obrigação de pai, ali que foi confiado por Deus. Outro fato relevante também é na fuga para o Egito, né?
diante ali da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus, Deus determinou que José tomasse Maria e o menino Jesus e fugissem para o Egito, até que o rei Herodes, o rei homicida, né, tivesse já morrido. Então ali por quase 500 quilômetros de viagem, em meio a estradas desertas, com risco de assaltos e intempéries, José conduziu a esposa e o seu filho para um lugar seguro, cuidando e zelando pela sua segurança. E de lá só voltou por revelação de Deus, quando o homicida já tinha morrido, e foi morar em Nazaré. Nós também vemos o zelo de José pela formação espiritual de Jesus, pelo cuidado que ele tinha na vida de Jesus. Então José, queridos, cumpriu o que fora determinado quanto à educação dos filhos, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. José e Maria levavam o menino a Jerusalém para essa festividade nacional. Eles cumpriram com as suas obrigações. Então, queridos, José, sem dúvida nenhuma, foi um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Então, queridos, José cumpriu sim, né, os mandamentos, a ordenança que Deus colocou sobre sua vida de cuidar do seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ponto 3 aqui da lição, exemplo de obediência. O exemplo de obediência de José. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substitui o receio. Ele obedeceu a Deus, recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito e depois saindo de lá para a Galiléia. Sua fidelidade para com a orientação de Deus lhe trouxe não apenas o livramento para si e sua família, mas também garantiram outras orientações do Eterno. Então, verdadeiramente, Deus não poderia ter escolhido um homem melhor para criar o seu próprio filho que não fosse José, um humilde carpinteiro, justo, temente a Deus e fiel. Embora não tenhamos registro das palavras e testemunhos de José, os seus atos de obediência, de bondade e de amor, queridos, falam bem alto sobre o caráter deste homem notável e o seu testemunho do Salvador. Como seguidores de Cristo, podemos aprender muito com José, o carpinteiro. Concluindo a nossa lição, José entrou para a história como o pai terreno de Jesus, cumprindo o papel de Deus em sua vida. Os momentos marcantes que vivenciou para ser pai do Filho de Deus fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história da cristandade como um homem justo, temente a Deus, obediente e que teve oportunidade de ser chamado o pai do esperado das nações. José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada, no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus, em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças que Jesus sofreu, José estava ali. Ele cuidou da sua educação ao lado da sua mãe. Ele foi um homem santo, queridos. Mas, assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.